Amados irmãos, amadas irmãs que nos acompanham nesta manhã de domingo, o terceiro domingo desse tempo festivo, alegre, que é o tempo pascal, que nós nos alegramos pela ressurreição de nosso Senhor. Que bom, amados, que bom, porque a liturgia nesses dias que nós enfrentamos tantas dificuldades, tantos medos, a liturgia da igreja tem nos falado exatamente da ressurreição de Jesus, mostrando esse Jesus que continua caminhando conosco, que nesse momento de escuridão, esse Jesus continua aparecendo a nós. Esse Jesus continua nos mostrando, nos indicando a palavra, para que por meio da força da palavra nós afastemos o medo. Assim, amados, a liturgia desta semana quer mesmo nos falar e nos dar a certeza que Jesus está vivo, presente em nosso meio. E eu queria conversar com vocês sobre isso, começando hoje pelo Evangelho mesmo de Lucas, no capítulo 24, os versículos do 13 até o versículo 32. Aliás, até o 35. Só para a gente poder acompanhar, a gente conversar um pouco, vamos tentar um pouco contextualizar toda essa situação para que nós possamos compreender melhor. Amados, muita gente deixou as suas aldeias, seus povoados e seguiram para Jerusalém. Já era um costume, porque todos os anos as pessoas iam para Jerusalém para a celebração e comemoração da Páscoa. Mas aqui é bom a gente ter na mente que essa Páscoa deles era a comemoração da libertação do povo hebreu ou israelita das mãos do faraó. É bom a gente ter isso em mente, porque o sentido cristão de Páscoa, para nós, esse que nós celebramos agora, se dá a partir de Jesus. Então, Páscoa para o judeu era o quê? Era libertação. Libertação de que? Sair da escravidão em rumo ou em busca da terra prometida, que Deus havia prometido a eles, por meio de Abraão, a terra de Canaã, a terra onde corre leite e mel. Então, todo judeu, nesse período, vinha para Jerusalém. Mas é verdade que muitos tinham vindo a Jerusalém acompanhando Jesus, porque Jesus sai da Galileia e vai caminhando em rumo à cidade santa, porque um profeta não podia morrer fora de Jerusalém. Então muita gente se encantou com Jesus, viram os seus milagres, viam nele o Messias judaico, que vinha libertar o povo, e na cabeça de muitos deles o tempo era aquele. Então muitos deixaram suas cidades, seus povoados e vieram com Jesus para Jerusalém. E claro, nós lembramos muito bem daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dos quais muitos aclamavam ele como rei do judeu. Repito, esse entendimento aqui era um entendimento, não era o entendimento desse que nós temos de Jesus que veio para servir, desse Jesus que lava os pés dos discípulos, mas a compreensão dele de Messias era um Messias político, forte, poderoso, que não podia morrer e que iria abater os inimigos. Por isso eles vieram com Jesus, muitos deles. Mas o que acontece? Quando eles veem o seu chefe, o seu líder, Jesus, ser preso, julgado, não reagir e crucificado, imagine a frustração e a decepção deles. Você deposita, mais ou menos assim, a gente deposita a confiança em alguém, toda a confiança, sua esperança, e de repente aquela pessoa lhe decepciona, lhe frustra, não corresponde à expectativa. Eles estavam assim. Mas para a frustração ser maior, esse Jesus, além de não reagir, de não combater, parecer um cordeirinho ali,
que caminha para o abate, esse Jesus ainda morre na cruz. Morre na cruz. E qual era o sentimento dos apóstolos agora? Era de medo dos discípulos, porque o entendimento que aqueles que estavam com Jesus deveria passar pelas mesmas coisas, ser preso e ser morto. Ser morto. Então eles estavam de portas fechadas, muitos deles, no final da tarde, que já estava escurecendo, começaram a voltar para seus povoados, para suas cidades. Me parece muito aqui, amados, que aqui se tratava de um casal. Me parece muito que se tratava de um casal. Cleófas e Maria, possivelmente Maria, irmã de Maria Santíssima. Era comum, já falei disso, o nome Maria na Bíblia. Era muito comum. Então, final de tarde, naquela tristeza. Agora a tristeza aqui, amados, de alguém que perde alguém da família. Quem já perdeu alguém querido da família, que você tem apreço, que gostava, sabe do que eu estou falando. E sabe daquilo que os discípulos estavam passando. Tristeza. Tristeza, a gente costuma até dizer que quando nós perdemos um parente, uma pessoa querida, parece que é como se tirasse o chão que nós estávamos pisando. Daí entender por que eles caminhavam numa angústia tão grande e numa tristeza. Estavam voltando, saindo de Jerusalém, pegando ali um camisinho, quase que parece que é meio às escondidas, e caminhando numa tristeza, e caminhando de cabeça baixa mesmo, podemos imaginar, mas falando sobre aquilo que havia acontecido. E nesse mesmo domingo, se nós olhamos um pouquinho mais lá na frente, mais em cima, Jesus já havia aparecido, segundo o relato de Lucas, a Maria Madalena, tinha aparecido também a Joana e também Maria, mãe de Tiago, já havia aparecido. E elas já tinham anunciado, mas eles estavam tão entristecidos e confusos que esse anúncio feito para mulheres não alcançou o coração deles. Eles continuavam tristes e sem esperança. Por isso resolveram voltar. E caminhando, conversando de cabeça baixa, um peregrino, um transeunte, começa a caminhar com eles e começa a interrogá-los. Mas imagine, a tristeza era tão grande, amados irmãos, que eles não tiveram sequer a curiosidade de ver quem estava caminhando com eles. Agora nós podemos imaginar, era um peregrino? Era, mas era um peregrino cheio de vida, porque estava ressuscitado, era Jesus. E a imagem que eles tinham de Jesus era de um Jesus completamente açoitado, chagado, humilhado, de um Jesus morto na cruz. Por isso, me é muito compreensivo a postura, mas me é compreensível o fato deles não ter reconhecido Jesus. E começam a caminhar com eles, começam a interrogá-los a respeito do que eles estão falando. E quando Jesus pergunta a eles do que eles estão falando, eles já então ficam menos curiosos. Não desperta nem a curiosidade de saber quem era. Entenderam? É alguém que não é daqui mesmo, certamente, porque está perguntando o que aconteceu aqui. Não saber desse fato, desse acontecimento, não é daqui. E começou a lhes falar. Estavam falando de Jesus, que era um profeta poderoso em palavras e ações, que eles esperavam que ele fosse libertar Israel, mas que ele tinha sido crucificado, morto, apesar de ter dito que haveria de ressuscitar, e que as mulheres tinham dito que eles estavam vivos e que tinham visto o anjo. Apesar de tudo isso, nada de Jesus. E o que faz Jesus? Por isso Jesus diz, mas como sois sem inteligência? O que Jesus usa
para aquentar os seus corações. O que Jesus usa? Se utiliza da palavra de Deus. Se utiliza da palavra de Deus, começando por Moisés, passando pelos profetas, e aí o cume de tudo isso aqui, culmina esta palavra na Eucaristia. Amados, aqui nos leva mesmo a perceber que o que Jesus quer mostrar a nós, a eles, é que o caminho para fazer experiência com o ressuscitado é a escuta da palavra. Quando nós escutamos a palavra, veja, a missa é mais ou menos assim, nós chegamos à missa com nossos problemas, nós vamos ouvindo a palavra, chegamos de cabeça baixa também, vamos ouvindo a palavra, vamos levantando a cabeça, vamos erguendo a cabeça e ficamos de pé. Sabe por quê? Porque a palavra tem esse poder. E foi assim com os discípulos. Eles estavam tristes, foram ouvindo a palavra, foram levantando, o coração esquentando, e quando chegaram à mesa, que Jesus partiu o pão, eles entenderam. Eles entenderam que era Jesus. E também nós entendemos, quando nós participamos da mesa, da palavra e da Eucaristia, nós entendemos que nós não estamos só. E eu compreendo nesse momento, amados, compreendo quanto nos faz falta a Eucaristia. Quanto nos faz falta? Quanto nos faz falta? Compreendo muito bem o que muitos de vocês estão sentindo nesse momento, de não poder ter a comunhão material, não poder ter o pão consagrado, porque realmente o despertar pleno se dá quando eu comungo da palavra e da Eucaristia. Eu compreendo muito bem. E foi exatamente quando Jesus parte o pão, os seus olhos abrem completamente. Quantas das vezes, amados, nós também já não sentimos isso? Quantas pessoas às vezes dizem: Padre, aquela palavra parece que era para eu, ou aquela palavra foi tão importante, porque a palavra de Deus tem esse poder de levantar as pessoas. Quantas pessoas que recebem a Eucaristia se emocionam, porque sente que de fato ali é o próprio Jesus nelas. A Eucaristia tem esse poder, e por isso os discípulos acordam. Depois diz o texto que Jesus desaparece, mas eles compreendem que isso agora já não é mais o importante. O mais importante é que eles sabem que podem encontrar Jesus na palavra e na Eucaristia. Que Jesus ressuscitado não é mais posse de ninguém. Jesus ressuscitado é de todos nós. É de todos nós. Por isso, amados, amadas, eles acordam e percebem isso. Mas o que é mais interessante que eu vejo de tudo isso, porque aqueles discípulos medrosos que estavam fugindo de Jerusalém para Emaús, agora fortalecidos na palavra, pela Eucaristia, aquele medo acaba desaparecendo. Veja como é importante isso. Veja como é importante a gente dar atenção à palavra, amados irmãos. Veja como é importante a gente acolher essa palavra lá em casa. A gente pode dizer assim: mas padre, eu não estou comungando. Não está, mas está comungando na palavra também. E como a palavra tem o poder de levantar as pessoas, de tirar o medo, que é o que mais nós estamos sentindo nesses dias, é medo. E aqui, sendo bem franco, nós temos medo de pegar um vírus, nós temos medo que os nossos peguem, nós temos medo de morrer. É verdade, todos nós temos. Quem tem amor à vida sente isso. Mas se a gente também não tiver aquela força, se nós não tivermos aquele discernimento, se nós não buscarmos a palavra de Deus, nós vamos entrar no desespero e acabar a vida de cada um de nós sendo afetada, e fazermos loucura, e fazermos coisas que não é para fazer. É importante estar nesse sentido, fortalecido, para que eu passe essa força também para a minha família, que eu passe essa força para os meus filhos, para a minha esposa, enfim, para toda a minha casa. E nesse momento nós temos a palavra. É a palavra que nós temos que recorrer. Então aqueles discípulos que estavam aqui medrosos, fortalecidos na palavra, voltam de noite.
eles voltam para Jerusalém. Olha o que a palavra não faz. Quer dizer, eles estavam saindo com medo de morrer, com medo de serem pegos, presos, mas agora esse medo não existe mais, porque eles estão fortalecidos na palavra. O que eles fazem? Enfrentam o medo, superam o medo e voltam para Jerusalém. Para que anunciar aos outros que Jesus realmente estava vivo. E quando eles chegaram, já estava Jesus lá, no meio. Jesus já estava lá, comunicando e dando a certeza aos outros que de fato ele estava vivo. E veja, amados, aqui eu já vou entrando no Atos dos Apóstolos. Vejam que essa força da ressurreição era tão poderosa, a palavra é tão poderosa, que nós vimos aqueles que tinham medo, como Pedro, agora dão testemunho de Jesus, dizendo: homens, esse Jesus que vós matastes, ele está agora ressuscitado, para dizer que quando nós nos deixamos tomar pela palavra, quando nós abrigamos, acolhemos essa palavra no nosso coração, nós temos coragem, amados, até de falar do nome de Jesus. Nós temos coragem de anunciar, nós temos coragem de dizer que Ele é meu Senhor e que é nele que eu vou vencer. Portanto, amados, nós somos convidados, mesmo que não possamos agora, nesses dias, estar aqui, mas eu posso fazer a comunhão na palavra e eu posso fazer a comunhão espiritual. De qualquer maneira, eu estou buscando me fortalecer naquele que tem poder para me dar, naquele que tem poder para me fazer superar, que é Jesus. Portanto, mas fica o ensinamento de que para nós é de suma importância a força da palavra, e ela se planifica dentro da Eucaristia, ou ela se materializa na Eucaristia. Portanto, roguemos para que a força do ressuscitado, a força da palavra, ilumine, aqueça os nossos corações, tirando todo medo, toda angústia e nos dando a certeza que Deus está sempre no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, amado e adorado.